Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Intuindo. Eu sou sua host, Cami, eu tô muito feliz em estar aqui com você. Mais um episódio, mais uma sexta-feira. Amamos uma sexta-feira, não apenas porque é uma sexta-feira, mas também porque temos um episódio novo do podcast Intuindo. Hoje a gente vai falar sobre algo que é um tema que eu sinto que é um pouco delicado na espiritualidade, principalmente quando a gente fala de manifestação, que é sentir sentimentos negativos. Para algumas de vocês que escutaram o episódio anterior, vocês sabem que eu estou liderando uma experiência online de 14 dias chamada Manifest and Flow, que é basicamente 14 dias de práticas para você se conectar com as suas manifestações. Como eu digo muito aqui no podcast, a gente vive muito no automático, então eu quis propor essa experiência para que você pudesse todo dia quebrar a sua rotina e se conectar com as suas manifestações. Se você quiser se inscrever, ainda está rolando, ainda está disponível, o conteúdo inteiro fica gravado e disponível até depois desses 14 dias. E por que eu estou falando isso? Porque ontem, após a minha aula de yoga, que a gente fez uma aula de yoga inteira, focada em conexão com a intuição, eu fiquei conversando com uma das participantes e a gente falou muito sobre esse tema e ela disse que ajudou muito ela a destravar vários insights e ter várias realizações. Então eu queria vir aqui e conversar um pouco sobre esse tema, porque quando eu iniciei o meu processo de manifestação lá pela lei da atração, como muitas de vocês também provavelmente iniciaram, eu acabei trazendo vários medos, vários, mini traumas, assim, vamos dizer, da lei da atração, várias crenças, né? Não vou chamar de trauma, porque é meio exagerado. Mas eu acabei ficando com várias crenças, eu acabei trazendo várias dessas crenças dessa questão da lei da atração para a minha vida, e eu sinto que isso só me atrasou no meu processo de manifestação, e eu não quero que atrase o seu, então é exatamente por isso que vamos falar sobre isso hoje. Então, se você se conectou com manifestação, provavelmente uns anos atrás, muito provavelmente, comenta aqui no Spotify, no podcast, se esse foi o seu caso, muito provavelmente você se conectou com a lei da atração primeiro, e muito provavelmente foi pelo livro ou pelo filme O Segredo. Gente, não tem nada de errado com a lei da atração, não tem nada de errado com o segredo. Porém, eu acho que faltam algumas coisas quando a gente fala sobre a lei da atração. Eu acho que a lei da atração ela é algo que existe, né? Eu acredito que é sim uma lei do universo. Porém, eu acho que ainda existem outras coisas em volta da lei da atração que te ajudam a manifestar. E aí, depois da lei da atração, começaram a vir várias outras formas, outras propostas de manifestação, como a manifestação neurológica, que, por exemplo, o Dr. Joe Dispenza fala muito, para quem conhece ele. E aí outras pessoas começaram a falar muito sobre isso. Mas, obviamente, existem grandes nomes da manifestação que se remetem à lei da atração e que não tem como a gente ignorar. Porém, existe uma falácia muito grande que acabou saindo da lei da atração e do segredo especificamente, que é você não pode sentir ou pensar pensamentos ou sentimentos negativos, porque senão você vai atrair mais deles. Ontem, quando eu estava com essa mulher, lá na nossa pós-aula de yoga, a gente falou sobre isso. E ela falou que ela se sente extremamente culpada quando ela começa a sentir sentimentos ou pensar pensamentos negativos, entre aspas, né, vamos dizer, na polaridade do ego, né, da mente, negativo ou positivo, ela começa a se sentir extremamente culpada. E eu falei para ela, antes da gente entrar, né, na questão dos pensamentos e sentimentos, a primeira questão que até a Cabala fala muito é que a culpa é uma das piores coisas para você perpetuar quando você está querendo trazer milagres para sua vida. Então, você pensar ou sentir um sentimento é uma coisa. Agora, você perpetuar isso com uma culpa do tipo, ai, meu Deus, não acredito que eu acabei de pensar isso. Ai, meu Deus, vou atrair mais disso. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, que eu sou uma culpada. Ai, meu Deus, eu sou uma filha péssima do universo. Todas essas coisas que o oponente interno acaba fazendo a gente acreditar e a gente se sentir essa culpa sobre, né, ser humano, basicamente, isso é ainda pior. Então, já quero começar aí para você saber que tá tudo bem, e a gente vai entender por quê, tá tudo bem você pensar, sentir coisas, entre aspas, negativas. A primeira coisa que eu não quero que você faça, o que eu quero que você deixe de fazer, é sentir essa culpa por estar pensando ou sentindo. Porque você está literalmente sentindo uma culpa por ser humano. Você é um ser humano, você tem um cérebro, você tem uma mente, você tem uma consciência também. Você, obviamente, é um ser espiritual, acima de tudo,
Porém, você ainda é um ser humano. Então, você vai ter esse tipo de pensamento e sentimento. A gente está aqui para experienciar tudo. Você não está aqui para experienciar apenas um espectro dos seus sentimentos, para você ter só um tipo de pensamento. É importante a gente ter essa ideia do contraste. Isso é muito, muito, muito importante. Você não tem como saber o que é felicidade se você não conhece a tristeza. Você não tem como saber o que é abundância se você não conhece a falta. Eu não estou falando que todo mundo precisa passar pela tristeza, todo mundo precisa passar pela falta, mas eu estou falando que se você está passando por isso, isso é normal. Você não precisa se sentir culpada por causa disso. Agora, o que você tem que fazer de fato quando você pensa ou quando você sente algo negativo? É aí que existe uma gigante diferença que eu escuto muitas poucas pessoas falarem, que eu vou falar aqui pra você, que é um segredo, mas que não deveria ser um segredo, porque na verdade nem é um segredo, que existe uma diferença imensa entre você pensar os seus sentimentos versus você sentir os seus sentimentos. E essa foi a grande chavinha que destravou para ela quando a gente estava conversando nessa pós-aula de yoga, que foi a realização de que, putz, será que eu estou sentindo mesmo os meus sentimentos ou será que eu estou pensando os meus sentimentos? Então vamos lá, qual que é a diferença entre você pensar os seus sentimentos e você sentir os seus sentimentos? Você pensar os seus sentimentos, aí sim, isso é uma coisa que não é, assim, produtiva. Você pensar o sentimento é aquela coisa do tipo, sei lá, pensei. Ontem a gente estava falando muito sobre questão financeira. Então, pensei que, putz, eu tenho minha fatura para pagar. Você parar e você pensar o seu sentimento ai meu Deus, eu tenho uma fatura pra pagar. Ai meu Deus, eu nunca vou conseguir pagar isso. Ai meu Deus, eu vou perder minha casa. Ai meu Deus, eu vou morar debaixo da ponte. Ai meu Deus, eu nunca vou conseguir pagar nada. Ai meu Deus, eu vou morrer de fome. Ai meu Deus, isso acontece. Ansiedade, 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 pensamento, pensamento, pensamento. Pior caso cenário, pior caso cenário, pior caso cenário. Meu Deus, doomsday. O pior vai acontecer. Meu Deus do céu, tipo espiral negativa de pensamentos. E aí você tá lá quase, tipo, se regatilhando, né? Se retraumatizando, tipo, se re-triggering. Você tá lá naquela espiral constante, só que você tá percebendo que tá tudo isso nessa região da cabeça. Tipo, você tá 100% nessa região mental da cabeça e você tá lá pensando e pensando e pensando. Isso realmente, assim, não está te trazendo nada de produtivo. Você não está evoluindo em nenhum sentido. Realmente, assim, essa é uma das piores coisas que você pode fazer mesmo. Você pensar os seus sentimentos. Então, eu espero que você tenha entendido que a grande maioria das vezes que você pensa um pensamento negativo, você sente um pensamento, sei lá, você sente um sentimento negativo, geralmente ele acaba ficando preso no seu mental. E aí sim, você não está fazendo você não está trazendo benefício nenhum para você. Agora, você pensar esse pensamento. Então, vamos voltar para a questão da fatura do cartão. Pensei esse pensamento de falta, né? De escassez do tipo, ai, meu Deus, que medo de pagar a minha fatura. Ou, nossa, eu tenho que pagar a minha fatura. Meu Deus, que medo. Não quero nem abrir a minha conta bancária. Aí você tem esse pensamento. A diferença entre você pensar o seu sentimento, que é você ir lá para, né, tipo, espiral da mente, versus você dar um passo para trás e falar, ok, eu vou mergulhar para dentro do meu corpo e eu vou processar esse sentimento. Eu vou sentir esse sentimento. Quase como se fosse uma descarga. Você vai dar um flush nesse sentimento por meio do seu corpo, por meio de uma experiência somática com a respiração. Enfim, existem diversas formas de você fazer isso. A minha forma preferida e a forma como eu ensino aos meus clientes também é por meio da respiração, uma sensação de liberação somática do seu corpo. E aí você imagina que você tem vários nozinhos no seu corpo, né? Essas emoções são essas energias bloqueadas no seu corpo. Então imagina que você tem todos esses nozinhos, você sentiu o sentimento, de fato, com o seu corpo, é você ir lá no nozinho, você desdar o nozinho e você alinhou aquela linha, aquele flow de energia. Então, ao invés de ter algo bloqueando o seu flow de energia do seu corpo, no seu canal, você sentiu o sentimento, você processou ele. E o que acontece com isso, gente? Energia não dissipa, energia se transforma. Então, no momento que você sente a energia
E por isso que a gente fala muito de alquimia, né? No momento que você sente essa energia bloqueada, essa energia desqualificada no seu campo, no seu corpo, você requalifica ela, você transforma, você alquimiza essa energia em algo que é positivo para você. Então, por exemplo, a ansiedade, ela quando você alquimiza ela, quando você processa ela, quando você sente ela no seu corpo de fato, né? Não estamos falando de pensar o sentimento. Quando você sente ela de fato no seu corpo, você transforma ela em, por exemplo, uma animação, um entusiasmo para fazer algo. Quando você transmuta, por exemplo, o controle, você transforma, alquimiza a energia de controle, você pode transformar ela em, por exemplo, foco. Foco para desenvolver as coisas que você ama. Foco para desenvolver os seus sonhos, para criar os seus sonhos, para criar a sua realidade. Então, eu quero que vocês percebam aqui, primeiro, a diferença entre você pensar os sentimentos, que aí, gente, quanto mais você pensa o seu sentimento, mais o quê? Mais nozinho você tá criando. Você tá lá, tipo, na espiral. E, gente, pensamento atrai pensamento, né? Então, quando a gente fala da lei da atração, do que a gente está falando? Você tem um pensamento, esse pensamento ele vai atrair outros pensamentos similares, que aí vão gerar diversos sentimentos em você, que aí vai informar diversas ações em você, que vão acabar criando a sua realidade, um grãozinho de areia após um grãozinho de areia, que também vão criar a sua identidade, como você se vê. É por isso que a gente fala que pensamentos negativos atraem coisas negativas. Não é assim uma coisa instantânea. É que, se você pensa alguma coisa negativa, você vai começar a atrair, se conectar em outros pensamentos negativos, que vão se conectar com outros sentimentos negativos, que vão se conectar com outras ações negativas, entre aspas, desqualificadas, informadas por esse pensamento e sentimento, que vão futuramente criar sua identidade e sua realidade. É tipo 1 mais 1 igual a 2. Essa é a formulinha básica, né, de manifestação. Então, pensa que é como se quando você está andando na rua e você fala, é carro vermelho, você só vê o carro vermelho. Você nunca viu o carro vermelho na sua vida, naquele momento você só começa a ver carro vermelho. É a mesma coisa, quando você pensa um pensamento, por exemplo, ai, que medo de abrir minha fatura, que medo de não ter dinheiro. Aí o próximo pensamento seguido disso vai ser, ai meu Deus, eu tenho que pagar isso. Aí o próximo pensamento, ai meu Deus, eu nunca vou ter dinheiro. Ai meu Deus, não, não. E aí você vai começar a atrair, a fazer um vácuo entre, tipo, chupar todos os pensamentos de falta, de escassez que você tem na sua mente. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai começar a sentir aquela ansiedade, aquela contração no seu corpo. E aí, na hora de você tomar uma ação, por exemplo, de investir em uma mentoria para você mesma, para abrir o seu negócio, ou investir, tipo, livros na Amazon que vão te ajudar a fortalecer o seu mindset de abundância, sei lá o que seja, ao invés de você, de fato, tomar essa ação que seria, por exemplo, alinhada e que sua intuição quer que você tome, você vai fazer o quê? Você já está naquela bolha, né, de pensamentos e sentimentos de falta, e você vai acabar tomando uma ação que seja de falta. Tipo, né? 1 mais 1 igual a 2. Agora, então, esse é o primeiro modo, que é você pensar os seus sentimentos. Agora, vamos voltar para o que acontece quando você processa o seu sentimento no seu corpo. Então, como eu falei, né? Tudo é energia. Pensa, gente, como se você fosse um canal e as suas manifestações fossem uma luz que está entrando nesse canal. E pensa que as suas emoções desqualificadas, esses sentimentos e pensamentos que são desqualificados, que são esses sentimentos e pensamentos negativos, entre aspas, eu pessoalmente tento chamar, não gosto muito de falar positivo ou negativo, eu tento falar qualificado, desqualificado. Pensa que esses pensamentos e sentimentos, eles estão, tipo, eles são tipo várias pedrinhas, assim, nesse canal. Então, você tem lá um canal, você tem uma luz que está tentando passar por esse canal, e essa luz são os milagres, as manifestações. Essas pedrinhas lá no meio do canal, elas são esses pensamentos, esses sentimentos desqualificados. O que acontece, né, quando você enche esse canal, né, cheio de pedrinhas? A luz não passa. Agora, quando você começa a processar os sentimentos, né, quando você começa a dissolver essas pedrinhas, quando você começa a processar os sentimentos, é como se você estivesse lapidando essas pedrinhas. Então, essas pedrinhas, elas vão ficando menores e menores e menores, até que, no caso disso especificamente, essas pedrinhas, elas se tornam ainda mais luz. Então, elas se tornam ainda mais
potência para suas manifestações. E aí você vai abrindo espaço, e aí você vai começando a receber essa luz. Essa luz, por exemplo, ela também é sua conexão com a sua intuição. Normalmente, quando você não consegue escutar a sua intuição, é porque esse canal ele tá muito bloqueado, cheio de pensamentos e sentimentos e crenças limitantes, né? E coisas que são desqualificadas. Então, você consegue ver por essa imagenzinha que é essencial que você processe os seus sentimentos, que você sinta, de fato, os seus sentimentos. Porque é só quando você começa a fazer isso que você começa a abrir espaço no seu campo energético, né? Um dos nossos corpos que a gente não vê, e também no seu corpo, para que você receba essas canalizações, essas mensagens da sua intuição, os milagres, as suas manifestações também. Só que existe, de novo, uma diferença muito, muito grande entre você pensar os seus sentimentos e você, de fato, sentir e processar os seus sentimentos. Então, eu te convido muito a olhar para os sentimentos que você tem, só que não do ponto de vista da sua mente, né, do seu oponente interno, que vai te manter nessa espiral e até criar ainda mais nozinhos no seu campo, mas você entrar dentro da sua experiência somática e sentir esse sentimento. Então, quando você tá lá, né? Ai, meu Deus, a fatura do cartão. Para. A primeira coisa que você faz é parar. Para, dá um passo para trás e sente no seu corpo. É aquela ansiedade que você sente na barriga, que parece que vai te engolir por dentro? Sente, assim, ansiedade. Você não vai morrer pela ansiedade. Você não vai. Você vai lá, se você já processou um sentimento, você sabe que você entra dentro dele, um momento ele tem um crescendo, assim, uma hora ele chega num ápice e aí depois ele cai. Aí você, tipo, pensa de novo na fatura do cartão, aí você fica tipo, nossa, não tô sentindo nada. E aí você sabe que você realmente deu a descarga naquele sentimento e ele se transmutou em outra coisa e aquele pedacinho da cebola, aquela camada da cebola específica de sentimento de ansiedade com relação à falta de dinheiro, você sentiu naquele momento. Não quer dizer que você sentiu tudo para sempre. Talvez daqui 3 dias você sinta de novo. Mas o que você vai fazer? Você vai parar, você vai sentir esse sentimento no seu corpo, sem medo de que esse sentimento está atraindo mais coisas, porque o que está atraindo é quando você fica naquele retriggering, né? Quando você fica naquele pensamento da cabeça, da mente. Agora, quando você dá um passo para trás, você processa somaticamente essa energia, você transmuta essa energia, você libera essa energia, você abre espaço no seu campo para que outras energias mais qualificadas de abundância, de liberdade, de expansão venham para dentro do seu campo. Então, é essencial que você aprenda a diferenciar isso e entenda que tá tudo bem você sentir sentimentos negativos desqualificados, mas que existe uma diferença grande entre você pensar e sentir. E ainda nesse tópico, eu queria falar uma outra coisa também, um outro nível sobre isso, que a Kabbalah fala muito, que eu até fiz um vídeo no TikTok sobre isso, que é a diferença entre você sentir o sentimento de forma reativa versus você sentir o sentimento de uma forma proativa. Então, a Kabbalah fala que existe uma diferença muito grande entre o sentimento te controlar e ele decidir quando você vai sentir ele, versus você alocar um momento para sentir esse sentimento. Então, isso vai um pouquinho, assim, bem de mãos dadas com o que eu acabei de falar e explicar para vocês. Mas, basicamente, vamos visualizar o seguinte. Você tá lá trocando uma ideia com a sua amiga, você tá lá tomando um brunch, tá ótimo, você tá amando, já tirou foto da panqueca, e você tá lá tomando seu café com leite de aveia, e tá uma delícia. E aí, do nada, vem aquela vozinha. Ah, você tem que pagar a fatura do cartão amanhã, hein? Aí começa. Aí você já desconectou, a sua amiga, ela tá lá contando sobre um problema que ela tem no trabalho, ela quer muito a sua ajuda, aí você faz o quê? Você desconecta completamente, a alma foi embora. 100% você, assim, é só, tipo, uma folha em branco, você não é nada mais, você só tá olhando, mas você não está mais presente, por quê? Você foi e partiu lá, a partir daquele um pensamento, você já começa a sentir ansiedade, aí pensar sobre mais coisas, ai meu Deus, vai ter que pagar esse brunch, ai por quê? Ai meu Deus do céu. E aí você começa. Tá. Aí você saiu completamente do momento presente. Você não tá nem mais presente pra tua amiga, não tá nem mais presente comendo. A panqueca nem tá mais gostosa. Você tá lá, nossa, que. Meu Deus do céu, tá com gosto de vou ter que pagar essa panqueca. O que eu estou fazendo?
Eu tenho certeza que você já passou por esse sentimento. Comenta aqui ou me manda uma mensagem no Instagram, só pra eu saber se vocês estão ressoando com isso, porque eu adoro saber quando vocês ressoam com essas histórias. Mas, enfim. Então, aqui nessa situação, você está sendo controlada pelos seus sentimentos e 9 de 10 vezes você não está processando os seus sentimentos. Você está lá naquela espiral de pensar os seus sentimentos. Aí, o que a Kabbalah fala? Que é importante você sentir os seus sentimentos. Só que quando você está naquele estado, né, quando você está numa situação e o sentimento vem assim, esse pensamento vem, ele está tentando te controlar, o que você faz? Você para, né, mentalmente, você fala assim, agora não, muito obrigada. Daqui a 5 horas, às 5:30, eu vou voltar para casa e aí sim eu vou alocar um sentimento para sentir você, se for necessário. Porque às vezes não é, gente. Às vezes é só realmente pensamentos intrusivos lá, o oponente interno querendo te controlar e te sabotar. E aí, quando você para esse processo e você volta para sua presença, a Kabbalah fala que você vira a causa e não o efeito. E nada mais alinhado com a energia do universo, nada mais alinhado com a energia do Criador do que você ser a causa e não o efeito. E a Kabbalah fala que quanto mais causa você for, quanto mais você tiver nesse estado de eu sou um empoderado da minha vida, eu sou o criador da minha realidade, eu sou a causa, eu não sou o efeito, eu não sou a vítima, aí sim que você começa a ver as manifestações e os milagres muito, muito mais rápido. Porque você cria essa afinidade com a luz, você cria essa afinidade com a sua eu magnética. Você acha que a sua eu magnética tá lá sentada, tomando brunch com a sua amiga, e ela tá lá super sendo controlada pelo sentimento de falta da fatura do cartão? Não, ela não está. Ela tá lá no centro dela, a energia inteira, o poder inteiro dela tá centrado nela, e ela tem a certeza absoluta que ela é foda. E ela tem a certeza absoluta que todo o dinheiro que ela sempre precisar e ainda mais vai vir para ela. Ela tem a confiança, ela tem a certeza, ela não tá preocupada. Ela tá o quê? Presente com a amiga dela que tá lá contando para ela que precisa dela. Entende? Então, isso é o você sentir de uma forma reativa, né? Você ser controlada pelos seus sentimentos versus você pausar, falar agora não, e você ir, de fato, deitar na tua cama às 5:30 da tarde, sei lá, quando você escolher, quando você, a causa, quando você, a criadora, a empoderada, escolher que você quer sentir seus sentimentos. Aí você vai lá, deita na tua cama, você sente a ansiedade, você dá aquela descarga, você processa, transmuta, vira outra coisa, pronto, acabou. Não tem historinha, não tem draminha, não tem vitiminha, não, total, é um sentimento, isso faz parte da minha realidade como ser humano, eu sinto coisas, ok, tá, fechei a porta, fui, senti, processei, talvez dei uma chorada, talvez escrevi no meu caderninho, e bola pra frente, porque aí também tem um outro lado, que aí a galera, eu, Camille inclusa, já fui essa pessoa, que aí fica muito assim na história, sabe? Aí entra no sentimento, aí vira, a história vira o sentimento, aí sua história vira o trauma, assim. Aí, gente, é outra história para outro episódio, mas eu queria muito, muito, muito gravar esse episódio para você parar de ter medo de sentir esses sentimentos negativos. Esses sentimentos negativos, eles vão ajudar você a manifestar. Não porque você vai manifestar mais deles e pensar mais deles, mas é porque você vai transmutar eles estão lá para te contar uma historinha, você vai liberar essa energia do seu campo e você vai substituir essa energia por uma outra energia que está mais qualificada. E é melhor você atravessar esse sentimento de uma vez do que você deixar lá ele criando mais nozinho, né? Porque ele se prolifera um pouco, né? Vamos combinar. Então, um nozinho que cria mais nozinho, que tem mais filho de nozinho, aí fica lá, nozinho, tem que virar uma bola de lã e você, meu Deus do céu, que é muito o que acontece com o nosso subconsciente, com as nossas crenças limitantes, que a gente tem um processo extremamente longo, vamos dizer, relativamente longo, quando a gente começa a estudar a manifestação, que é entender o que está lá no nosso subconsciente, o que está lá como energia bloqueada, né, nos bloqueando. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham amado o episódio de hoje, me mandem mensagem no Instagram, eu
Amo quando vocês me dizem se vocês gostam do episódio. Amo quando vocês trazem ideias de episódios, porque eu tô aqui pra servir vocês, gente. Eu quero que esse podcast traga valor pra vocês. Eu quero que, acima de tudo, esse podcast conecte você com a sua energia, com o seu potencial, com esse saber de que você é a criadora da sua realidade, que você é a empoderada da sua realidade. Eu quero que esse podcast, que nem o Manifest and Flow, que são os 14 dias, eu quero que esse podcast quebre a sua rotina, te tire do automático e te relembre que você é a criadora da sua realidade, que você tem o poder de manifestar absolutamente todos os sonhos que você tiver. E se não tem uma pessoa na sua vida que acredita em você, você tem pelo menos uma, que sou eu, mesmo de longe. Tá bom? Eu vou sempre, sempre, sempre acreditar em todas vocês. Eu sei que todas vocês têm propósitos gigantes para trazer aqui para o mundo. Eu espero que esse podcast ajude vocês. E se você quiser se aprofundar na sua prática de quebrar a sua rotina e se conectar com as suas manifestações por meio de práticas de yoga, de meditação, de respiração, de talks e conversar comigo ao vivo, online, vem participar do Manifest and Flow. A gente ainda vai ter mais uma semana inteira, mas todos os conteúdos já estão gravados na plataforma e você vai ter acesso a esse conteúdo por, enfim, indefinidamente. Então, clica no link aqui na descrição, vem participar com a gente. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz de ver você lá. Não esquece de dar 5 estrelinhas pra gente aqui no Spotify, porque isso ajuda muito outras pessoas a se conectarem exatamente com esse poder de manifestação. E, gente, precisamos de mais pessoas com a nossa consciência, com esse nível de consciência, manifestando os seus sonhos. Muito, muito obrigada por ter apertado play. Eu te vejo na próxima semana, no próximo episódio. Um beijinho. Tchau, tchau!